Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Musa Capital no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha comentada sobre o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. Esse livro, na prática, ele é uma transcrição de 6 palestras que Mises fez na Argentina no final da década de 50, onde ele tinha o intuito de trazer novas ideias, principalmente ideias mais liberais, capitalistas para a Argentina, que recém havia se livrado de Juan Domingo Perón, do peronismo especificamente. Ele tinha sido mandado para o exílio, o seu sucessor em termos de governo não estava fazendo uma boa política, e então os argentinos careciam de novas ideias, e é com esse intuito que Mises é convidado a palestrar numa faculdade argentina para estudantes, enfim, economistas, sociólogos, enfim, para a sociedade argentina como um todo. A palestra foi de tamanho sucesso que então a sua esposa, anos depois, compila a transcrição dessas 6 palestras e então um livro que então é a base aí, talvez o livro de entrada para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre os ideais, sobre o que pensava de fato Mises. E também acho que seria um livro muito importante de ser lido em escolas, onde a gente está aprendendo sobre economia, sobre capitalismo, sobre o que é socialismo, sobre inflação, sobre, enfim, política. Eu acho que ele deveria ser um livro de literatura básica para a gente ler durante o período escolar. Tá? Então a ideia é traçar um pouquinho uma resenha comentada sobre cada um dos 6 capítulos. São 6 lições que ele passa, 6 capítulos principais então. O primeiro capítulo fala sobre capitalismo, o segundo sobre socialismo, o terceiro sobre intervencionismo, o quarto sobre inflação, o quinto sobre investimento externo e o sexto sobre política. Então são esses 6 tópicos que a gente vai abranger. Antes da gente começar a falar sobre o primeiro capítulo, não esquece de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre planejamento financeiro, investimentos, resenhas comentadas de livros, economia, finanças pessoais, planejamento de aposentadoria, enfim, uma série de conteúdos para enriquecer o seu conhecimento em relação à economia, finanças e outros tópicos, tá certo? Ativou o sininho e se inscreveu no canal? Então vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom, na primeira palestra ele fala um pouquinho sobre o que era o capitalismo e de onde que surgiu de fato o capitalismo e qual foi a sua importância para a sociedade. Ele demonstra um pouquinho de como estava naquela ocasião, principalmente o capitalismo se dá quando se percebe da necessidade de termos um capital humano ocioso no meio rural e que ele poderia então migrar para as cidades através da industrialização e ser mais produtivo. E a partir daí, através da industrialização e da revolução industrial, a gente conseguir então produzir em larga escala e gerar capital, recursos em larga escala, produtos, insumos em larga escala. E então ocorre um grande êxodo rural, as pessoas saindo do âmbito rural, onde elas não conseguiam evoluir, porque as grandes propriedades rurais, de terras e tudo mais eram restritas às famílias, às questões hereditárias, até então comuns naquela época, e essa migração para o meio urbano através da industrialização tem o intuito então de produzirmos então em larga escala e conseguirmos então gerar mais capital. Qual que é a grande vantagem que se mostra nisso? É que até então, onde o círculo social, o seu status social que você estava inserido, ele era refém da sua linhagem de sangue ou familiar. Então, se tu nasceu na prole, se tu nasceu como alguém que trabalhava no meio rural, de uma família que era só empregada, enfim, tu não conseguia ascender socialmente. Quando o capitalismo entra na sociedade, principalmente após a Revolução Industrial, ele mostra que a pessoa, a partir da sua aptidão, a partir do seu resultado, ela conseguiria então fazer uma migração de classe social com base no seu desempenho. Não é à toa que antes do advento do capitalismo, ou da expansão máxima do capitalismo, que se dá a partir da Revolução Industrial, a gente tinha na Inglaterra mais ou menos 6 milhões de pessoas vivendo a baixíssimo padrão de vida. E ele comenta, na época que isso foi proferida a palestra, hoje mais de 50 milhões desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que os ricos desfrutavam no século anterior. Então olha como é importante, a gente tem o capitalismo permitiu, através do livre mercado e da possibilidade então de fato explorar o capital de forma mais assertiva e competitiva, fazer com que ocorra uma migração de classe social
permitiu que houvesse um crescimento populacional e que os padrões e as qualidades de vida fossem acrescidos, né? E aí tem uma crítica, e ele até fala sobre isso nesse capítulo, que é feita, não, mas o capitalismo foi opressor, as pessoas viviam na Inglaterra naquela ocasião, nas fábricas, crianças, pessoas, mulheres trabalhando sobre situações degradantes e tudo mais. Sim, de fato ocorreu isso. Foi um primeiro movimento que as pessoas saíram do meio rural, onde elas não tinham nem o que comer, onde a expectativa de vida beirava os 30 anos de idade, para ir para uma fábrica que num primeiro momento sim era degradante, mas era uma primeira fase de migração, né, de um meio rural para o meio industrial, onde o capitalismo estava recém-nascendo nessa questão de larga escala, e a partir de então a gente vê, né, após a consolidação da Revolução Industrial, um aumento de longevidade, um aumento de riqueza, um aumento de qualidade de vida. E ele comenta assim, né, que antes, né, alguns não tinham o que comer, outros não tinham as questões básicas de higiene pessoal. Lógico que ainda existe uma desigualdade social no capitalismo, é normal, porque obviamente refere muito ao fato de que quanto mais tu produzir, mais tu vai ganhar, e aí tem várias formas de se lidar com isso, mas que pelo menos as condições básicas hoje elas são mais acessíveis através do capitalismo do que eram anteriormente. Então o mundo era muito pior antes do capitalismo ser o principal meio. Então acho que essa é a grande questão que ele quer defender, e ele aponta isso com muito sucesso e muito vigor assim nessa primeira questão. Até porque assim, a ideia do capitalismo, da concorrência, do livre mercado vai fazer com que as empresas elas foquem em produzir mais com um custo menor, né? E ao mesmo tempo, para isso elas vão ter que investir em tecnologia, elas vão ter que ter melhores funcionários, elas vão ter que pagar melhor seus funcionários para aumentar a sua produtividade, e por consequência esses funcionários vão ser melhor remunerados, eles vão ter um padrão de vida maior, mais matéria-prima seria consumida, mais elos dessa cadeia produtiva estaria crescendo devido ao advento então do capitalismo. Então essa seria a primeira questão. No segundo tópico, Mises ele vai falar um pouquinho sobre a questão do socialismo e como que o socialismo, no fim das contas, converge para governos totalitários que muitas vezes vão limitar e com certeza vão cercear as liberdades individuais, né? Então ele fala assim a um ponto de que nasci num país socialista, o governo que vai dizer qual profissão que ele acha que eu devo exercer, né? Então, se tem uma determinada carência a nível de planejamento governamental, ele vai interferir na minha liberdade individual e vai dizer, olha, você tem que seguir determinada profissão porque é o que a gente precisa. Você não vai fazer o que você quer ou o que você tem mais habilidade. Então, assim, a influência do Estado e do governo é tamanho dentro da sociedade que, no fim das contas, você não consegue decidir quase nada na sua vida, principalmente questões de quantos filhos você pode ter, se você pode ter ou não, com quem você vai se relacionar, se você vai fazer profissão A, se você vai fazer profissão B, e aí então, no fim das contas, o governo está comandando todas as arestas da sua vida, está presente em todas as etapas da sua vida, onde tudo é de todos e ninguém tem a sua propriedade privada, né? Então, ele bate bastante nisso e fala de algumas dicotomias que acabam existindo. Talvez um exemplo forte que tem anos isso ele até cita isso no livro, nesse capítulo, é que Hitler ele é negado, na verdade isso lá em 1908, 1909, ele é negado o direito de entrar na Academia de Belas Artes de Viena, porque ele queria ser um artista e tudo mais, mas quando ele assume o poder na Alemanha, toda e qualquer obra, para ser considerada uma obra de arte, passa sob seu crivo. Então, olha como um governo totalitário, né, que no fim das contas o nazismo seria de uma extrema máxima, ele acaba levando, então, basicamente, o entendimento de que um líder supremo ou um governo supremo determina o que é arte e o que não é, qual profissão é boa, qual profissão que não é, né? E que, em contraponto, o capitalismo, que tem a liberdade de mercado, ele permite, então, que você faça aquilo que você se entenda como mais rentável para a sua capacidade individual. Ele permite que você tenha a liberdade de escolher aquilo que você tem mais aptidão ou que você gosta mais de fazer, e você vai ser, de fato, recompensado por isso, né? No fim das contas, o governo socialista ele acaba não tendo uma recompensa para aquele que produz mais, e tu não fica
compelido a querer produzir mais, a querer ser mais rentável como um todo, porque tu não vai ter diferença. Se tu produzir 5 vezes, se tu produzir uma vez, a tua remuneração, o teu benefício é o mesmo. Então tu acaba, se eu não vou ganhar mais em produzir 5 vezes, eu vou ganhar a mesma coisa que se eu produzir uma vez, então eu vou ser medíocre e vou produzir uma vez só. Então no fim das contas a régua acaba ficando muito embaixo e essa é a principal crítica que ele traz aqui para o socialismo. Na terceira lição, Mises vai abordar a questão do intervencionismo, né? Então, assim, como que um governo acaba influenciando e gerindo, colocando a sua mão sobre a política, principalmente a política econômica, e que impacto, principalmente impacto negativo, isso acaba sendo gerado, né? Ele até fala uma célebre frase onde que o melhor governo é o que menos governa. No fim das contas, ele entende que a função do Estado seria garantir uma proteção para a sociedade em relação a bandidos, criminosos internos, né, fraudes internas, e também a ameaças externas, de guerras e tudo mais. Essa seria a grande missão do governo como um todo. Outras questões que o governo vem a se meter passa a ser o intervencionismo, que acaba sendo, grande parte, às vezes, muito ruim. Duas formas que o governo tem de fazer uma intervenção no Estado como um todo é ou através de empresas estatais ou através do controle e tabelamento de preços, né? Então, assim, a presença de empresas estatais, a estatização de meios e tudo mais, a gente tem exemplos claros aqui no Brasil de quão isso acaba sendo ruim em relação ao serviço que é prestado e ao resultado que essas empresas muitas vezes oferem, né? Então, por exemplo, nós temos uma empresa pública, os Correios, que presta um serviço muito abaixo da média dos seus concorrentes privados e também consome, enfim, um sistema totalmente deficitário, muitas vezes, para o país, aparelhado, que acaba não sendo eficiente. Então ele fala assim, a maior parte das estatais, devido à interferência política que se tem sobre ela, onde o foco muitas vezes não é oferir lucro, não é cuidar bem do imposto pago, né, pelos seus contribuintes, e sim, de fato, entregar um resultado para a população através de seus funcionários públicos, estatais, acaba sendo uma empresa deficitária. E ela sendo uma empresa deficitária, para o governo acaba sendo muito ruim, porque de onde que o governo vai pagar esse déficit que essa empresa está tendo? Ela vai tirar de outros lugares dos impostos que a sociedade como um todo está pagando. Ou seja, quando se tem uma empresa estatal, e na maior parte ela sendo má gerida e tendo déficit, esse déficit é custeado por todos através dos tributos que a gente paga em todas as áreas. Então isso acaba sendo muito ruim pela má eficiência que essas empresas têm e, portanto, sendo um imposto muito grande. Se o governo acaba, então, não tendo recursos para isso, ele vai ter que, muitas vezes, para custear essa empresa, imprimir dinheiro e gerar, então, inflação, que é um mal extremo que seria tendo aqui, né? Se ele não cobrar através de impostos, ele vai ter que imprimir dinheiro e vai ocasionar inflação, que também vai ser ruim para a sociedade como um todo. Então, assim, a questão de termos empresas estatais, por elas serem mais geridas e na maior parte das vezes deficitárias, não faz tanto sentido. Já o tabelamento de preços e controle de preços, que já foi tentado no Brasil e mais recentemente nós tivemos isso acontecendo na Argentina, nossos irmãos aqui do lado, a gente percebe que no fim das contas, o desabastecimento desses produtos que tiveram seus preços tabelados é uma consequência imediata. Por quê? Quando o governo atribui preços a um determinado produto especificamente, esses itens que tiveram seus preços limitados ou reduzidos vão fazer com que o empresário que está produzindo aquele ativo não tenha mais lucro naquela questão e passe a ser deficitário. Se ele continuar produzindo aquele item, o que vai acontecer? Ele vai ir à falência. Então, o que ele faz? Ele para de fazer a produção daquele item, né? Porque ele não está mais ganhando, o governo diz que ele só pode cobrar tanto naquele item. O que vai acontecer? Vai ter escassez para a população daqueles itens. Então, assim, isso é uma consequência imediata. Aí o governo vai entender, não, mas então a gente vai agora não mais fazer o tabelamento só no pão, a gente vai fazer também no leite, porque o leite tem influência, e aí tu acaba gerando uma questão toda de tabelar preços, vai faltar insumos como um todo na sociedade, o que a gente vai ter um grande crash da economia, ou do nada, quando se liberar a questão dos preços, um surto inflacionário. A gente tem que entender que a influência do Estado na economia, é isso que Mises passa na palestra, vai gerar empresas deficitárias através de empresas estatais que, por consequência, vão gerar inflação por usarem dinheiro de contribuinte
para sustentar elas, ou quando ocorre uma interferência no sentido de controlar preços, é o pior cenário, porque daí sim a gente vai ter escassez de insumos e é o caos total também dentro de uma sociedade. Já no quarto capítulo, o tema vai ser inflação, que de certo modo até tem uma relação. E ele fala até no início do capítulo que se a oferta de caviar fosse tão grande quanto a oferta que se tem de batatas, muito provavelmente o preço do caviar não seria tão caro quanto na prática ele é, porque hoje ele tem uma questão de ter um preço mais alto pela relação de oferta e demanda que se tem sobre esse ativo. Então não tem uma oferta tão grande, por consequência a gente tem então um preço mais elevado. E então basicamente é isso que ele comenta assim, em relação à inflação. A inflação acaba sendo um imposto oculto que é cobrado da população como um todo, e é uma forma que os governos têm então de taxar a população. O governo, no fim das contas, para arrecadar e pagar as suas contas, ele tem duas formas de fazer isso. O primeiro deles é aumento de impostos, taxas como um todo, que é algo mais doloroso, mais desgastante para eles, então eles evitam fazer isso. Mas a outra forma é imprimir dinheiro, distribuir recursos para a população, e aí, por consequência, ele vai ter, em médio prazo ou até mesmo curto prazo, um aumento inflacionário. Qual que é o problema do aumento inflacionário? Se a quantidade de dinheiro, no fim das contas, aumenta, o poder de compra dessa unidade monetária diminui. Por exemplo, o livro um dia custou R$10, só que tivemos inflação ao longo desse período, agora esse mesmo livro custa R$30. Eu compro o mesmo ativo, só que com muito mais moeda sendo desgastada. O problema é que se tua renda não aumenta na mesma proporção, tu vai ter uma perda de poder de compra. E quem que geralmente sofre os maiores efeitos da inflação? Justamente os mais pobres. A pessoa que tem maior poder aquisitivo, ela vai ter mais educação, mais estudos formais, ela vai conseguir comprar ativos que protejam a carteira dela. Por exemplo, vai ter parte de sua carteira numa outra moeda, vai ter parte em ativos que pagam inflação mais uma taxa, ela vai se proteger. Mas um mais necessitado, mais pobre, menos instruído, não vai ter essa proteção, ele vai sofrer mais fortemente os males da inflação, e é por isso que a inflação, no fim das contas, é o imposto mais cruel que existe dentro do mercado, e isso que Mises acaba comentando fortemente aqui em relação a isso. E uma outra questão que ele comenta, e é por isso que a gente deve ter então um respeito à política monetária, à política fiscal muito forte, é que cedo ou tarde a gente vai ter uma ruptura no sistema monetário que foi feito, porque desde que a gente teve a quebra do padrão ouro, até pouco tempo atrás, até a Convenção de Bretton Woods, basicamente, nós tínhamos que, para eu ter R$1 em real moeda, eu tinha que ter o equivalente a esse R$1 em ouro. Então eu só podia imprimir o dinheiro onde eu tivesse um lastro em ouro que protegesse isso. Foi feita a devida convenção e aí se quebrou isso através do dólar e tudo mais, essa questão, e o dólar passou a ser a moeda então de comércio internacional como um todo. E aí então hoje em dia os Estados Unidos, o Brasil, os países não têm mais que ter a obrigatoriedade de ter lastros em ouro ou algum ativo de valor físico assim, para poder imprimir moeda, papel moeda. O que faz com que então os governos imprimam muito dinheiro, distribuam esse dinheiro como sendo então um benfeitor ou algo do gênero, mas na prática estão gerando inflação. Vai chegar a um certo ponto onde esse sistema vai explodir, como a gente está vendo na Venezuela, na Argentina e outros países que tiveram grandes crises inflacionárias. O Brasil não foi muito diferente também, ali na década de 80, 70, início da década de 90, onde em algum momento se entende, e é isso que a austríaca pensa, é que a gente vai ter que voltar a ter algum lastro na moeda para evitar que os governos então continuem gastando desenfreadamente e fazendo com que os mais pobres sejam penalizados em médio e longo prazo devido a isso. Então essa é uma questão super importante também. A quinta palestra ele acaba falando sobre a questão da importância de se ter um investimento externo dentro de uma sociedade. Ele comenta que os Estados Unidos conseguiu chegar onde chegou, que a Europa como um todo conseguiu crescer como cresceu, devido a, na época, a Inglaterra era o país mais rico, ter feito esse financiamento, onde a Inglaterra obviamente emprestava capital, recursos e tudo mais, cobrava juros por isso, mas essa injeção de capital externo nesses países possibilitou então que esses países acelerassem o seu crescimento, tivessem um propulsor no seu crescimento e, por consequência, obviamente, tivessem um recurso suficiente para quitar essa dívida, mas a economia girando como um todo teve o seu crescimento acontecendo. Então, acho que a grande vantagem de se ter um investimento externo dentro de um país é se acelerar o crescimento. Lógico que não preciso falar aqui que na hora de se tomar esse empréstimo, esse financiamento, deve ser cuidado com que tipo de juros ou de que forma está sendo feito esse financiamento.
Mas a gente deve ver com bons olhos a entrada de capital, porque vai incidir em crescimento tecnológico, crescimento de infraestrutura como um todo numa sociedade com capital externo. Então acho que é algo que ele defende com forte ênfase, assim, né? E para que a gente consiga ser atrativo em relação ao investidor estrangeiro, a gente tem que ter um ambiente de política estável e principalmente de segurança jurídica. O que não pode acontecer, que nem aconteceu em alguns países, onde o investidor estrangeiro chegou e por um momento, né, o governo foi lá e expropriou essa posse que foi gerada para si mesmo, ou seja, tirou a posse que era do investidor estrangeiro, pegou para si com o intuito de estatizar, dizer, não, agora é meu. O Brasil teve um problema recente com a Bolívia, né, onde durante o segundo mandato do Lula, a Bolívia simplesmente pegou uma refinaria da Petrobras que estava lá na Bolívia e disse, nossa, essa refinaria é nossa. E o Brasil, em vez de, obviamente, defender essa questão, perdeu aquela refinaria, né, e todo aquele investimento que foi feito lá. O investidor estrangeiro, muito provavelmente, o Brasil não volte a investir numa empresa na Bolívia, no caso, devido ao fato que não tem essa segurança jurídica. Então, essa é a importância da gente fornecer segurança jurídica para o investidor estrangeiro, para que ele entre capital e que o nosso país possa ser potencializado, né? Então, acho que essa é a grande questão do capital estrangeiro. E por fim, o sexto tópico, e não menos importante, ele comenta em relação à parte de políticas e ideias. Esse é o tópico da sexta lição. Aonde o foco da sexta lição em relação a políticas e ideias que ele defende aqui é que em determinado momento a sociedade como ela ficou organizada, o nosso congresso como era organizado, nos Estados Unidos não é diferente, se criou grupos de pressão, onde a gente tem a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada disso, a bancada daquilo, a bancada LGBT, e através dessas bancadas ficam fazendo pressão, lobby em cima dos deputados para que esses votem a favor dos seus interesses pessoais. E Mises fala que muitas vezes isso acaba influenciando primeiramente em relação à possibilidade também de corrupção, mas também por ser ineficiente. Na prática, os congressistas deveriam não ficar defendendo o interesse de A ou de B, mas o interesse da nação como um todo que seja melhor para a nação. Então ele aponta essa questão de como se perdeu, né, o debate no Congresso, muitas vezes, que poderia ser algo, poxa, o que a gente pode ser melhor como sociedade, o que a gente pode fazer para investir, trazer mais investidores estrangeiros, para trazer mais ideias de livre mercado, enfim, como que a gente pode evoluir como sociedade a nível Brasil como um todo, por exemplo, e não simplesmente só pensar, né, não, mas a taxação do amendoim é ruim para o meu setor, então os lobistas do amendoim vão lá pressionar, de fato, esses congressistas para que eles votem a favor do interesse do produtor de amendoim, sabe? Ele comenta desse conflito que existe basicamente nessa forma como é feito os congressos hoje. Né, como é feita a política como um todo hoje, que no fim das contas essas alas individuais elas ficam pressionando efetivamente os seus interesses com o intuito de que o Estado intervenha naquele setor e crie benefícios para aquele setor. Olha mais uma vez a presença da mão do Estado sobre a sociedade como um todo. Então esse é o sexto tópico aqui do livro de Mises. Eu acho que é legal mostrar assim, né, que apesar de serem palestras e conteúdos que foram abordados lá na década de 50, ainda assim são atuais, né? Por exemplo, a Argentina, recentemente, o governo do Fernandes estava fazendo política de controle de preços, né? O Lula falando aqui sobre a questão da independência do Banco Central e intervenção dentro da política monetária, né? Então, assim, a gente vê que exemplos que nós tivemos na história de economias socialistas são foram muito mais resultados ruins que se tiveram disso, e ainda assim a gente vê gente defendendo esses ideais socialistas, comunistas, como se fosse algo bom, sendo que o socialismo e o comunismo sempre convergiu para governos totalitários, opressores e economias igualitárias, mas de baixíssima renda, de baixíssimo poder adquisitivo, de baixíssima qualidade de vida. É lógico que o capitalismo não é um sistema perfeito, mas ele é o sistema mais perfeito frente às opções que nós temos hoje, onde o indivíduo depende somente de si para conquistar a sua liberdade, a sua independência financeira como um todo, né? Então, como eu falei, acho que Mises ele representa muito assim dos ideais que mesmo, né, sendo uma palestra administrada lá atrás, ainda hoje tem um peso enorme sobre a atualidade. A gente ainda está debatendo essas questões que eu imagino que a gente não deveria mais estar perdendo tempo com isso, né? Então ele basicamente com o livro defende a importância do livre mercado,
a importância dos governos terem responsabilidade fiscal, responsabilidade com a política monetária, né, em relação à inflação e tudo mais, e principalmente ao direito de propriedade, de liberdade individual. Eu acho que Mises ele é um exponente da escola austríaca, é um dos maiores economistas liberais da história, e essa é uma obra-prima que a gente deveria ter lido no colégio. Quis aqui fazer um comentário, talvez tenha ficado um pouco extenso o vídeo, mas eu quis, né, com base no que eu interpretei, do que eu li do vídeo, bastante pitadas da minha opinião, transparecer o que melhor entendi do livro As 6 Lições, e recomendo fortemente a leitura para que vocês possam também ter a sua visão, a sua interpretação do livro. Se você gostou, ficou até o final, não esquece de deixar o seu comentário com uma crítica positiva, negativa, enfim, faça o seu comentário. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que é um prazer a gente produzir conteúdo aqui para vocês. E ficamos então até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.